Olá, pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um webinar, o primeiro webinar do ano da CS Pro. Hoje a gente vai falar um pouquinho do custo real por trás do atendimento, fazer um comparativo honesto sobre o Zorrodesk e o Zendesk, sem trazer, né, puxar sardinha, mas mostrando realmente tudo que está por trás do atendimento, todas as questões operacionais e por que fazer uma escolha inteligente em 2026. Eu sou a Fernanda Milan, coordenadora de produtos Zorro aqui na CS Pro, e eu estou com o Danilo. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, né? Essa ótima quinta-feira, onde nós vamos falar sobre essa ferramenta maravilhosa. A Fernanda vai apresentar para vocês, vai mostrar hoje para vocês aqui, né? Como ela já se apresentou, a Fernanda, nossa coordenadora de vendas aqui, Zorro, né? Dentro do nosso grupo da CS Pro. Eu sou o Danilo Martins, faço parte do time técnico, sou analista de projetos também, atuo em outras frentes aqui internamente. E vou acompanhar hoje a minha parceira, né, Fernanda, nessa jornada sobre nossa ferramenta ali, sobre nossa amada, né, idolatrada, sobre o Zorrodesk hoje, pessoal. Bom, então, falando um pouquinho da nossa agenda hoje durante a apresentação, a gente vai passar, né, sobre o cenário atual do atendimento ao cliente. É um aspecto que a gente já tratou no webinar anterior sobre Zorrodesk, comparativo com o Zendesk. A gente tem, então, o cenário atual do atendimento ao cliente. Isso, como comentei, já é algo que a gente trouxe no webinar passado, é que hoje a gente tem clientes com muitas expectativas, além, né, da questão do atendimento rápido. Hoje a gente tem pesquisas falando, né, quanto que o cliente está disposto a esperar em cada um dos tipos de canal, de mensagem instantânea, assim, 60 segundos até que um cliente espera ter um primeiro retorno. Isso, né, tem uma métrica diferente quando é e-mail, quando é uma ligação, né, que é de 2 a 3 minutos ali que o cliente espera ser atendido, mas o bacana é que o WhatsApp ele acaba ganhando em disparado, né? Então, primeiro aspecto é, se você hoje está numa ferramenta de atendimento ao cliente, não é o caso do Zendesk, porque o Zendesk tem isso na ferramenta. Mas se de repente você está em uma outra ferramenta ainda, né, e não tem esse canal de atendimento ao cliente, já é um ponto de atenção para você, porque hoje realmente todo mundo quer ser atendido no WhatsApp, quer ser atendido rápido, de forma consistente, né? Então, ali no WhatsApp você consegue já estar com aquele histórico rápido também, né? Então a pessoa se sente mais confortável porque ela tem a ferramenta o dia inteiro na palma da mão dela. A gente sabe que o suporte hoje ele é o centro da experiência do cliente. Então, a gente sabe que a gente está na era da experiência do cliente. O cliente ele não quer mais só um produto de qualidade, ele quer realmente ter uma boa experiência, ele quer ser atendido bem. E existe pesquisa também falando que o cliente ele está disposto a pagar até mais que 50% do valor de um produto se a experiência ela for satisfatória. E a gente tem hoje também muita concorrência no mercado, né? Então é importante a gente saber que o nosso serviço ele vai ser muito levado em conta e talvez ele seja o aspecto principal para a fidelização do nosso cliente. Então, sempre lembrar desse aspecto vai trazer decisões mais inteligentes, né, durante a nossa operação. E a gente sabe que existe um custo muito alto, que às vezes a área ela não realmente é vista como uma área de ganho financeiro, né? Porque ela não tem ali uma entrada de receita diretamente, é uma entrada indireta. Então, isso acaba sendo um desafio para a escalabilidade também da área, a questão de ter uma plataforma mini-channel, às vezes os custos são muito altos, então talvez, até por isso, você ainda não esteja atendendo seu cliente em diversos canais. Então, é bacana, né, que a gente tenha a visão, né, 360 do cenário. E aí, pode seguir, Danilo. A gente consegue entender que realmente é muito difícil justificar os custos no atendimento, justamente pelo que eu estava comentando. Às vezes, a área de atendimento ela é vista como um centro de custo. Eu só
gasto aqui nessa área, eu não quero investir tanto, porque eu realmente não vejo, né, qual que é o ganho que eu tenho, mas a gente tem que fazer essa trajetória aí para ser visto como um centro de lucro e retenção, justamente porque é a área que vai conseguir reter o cliente, né? A área que vai trazer aí a camada de experiência. Você pode ter, sim, uma experiência ali no momento de compra que seja muito satisfatória, mas ela acaba, né? Depois que a compra ela é feita, aquela experiência ela acaba e ela precisa continuar ao longo do ciclo de vida com as áreas de atendimento, seja um Customer Success, né, ou Experience, como algumas empresas também denominam, ou até mesmo a área de suporte. E aí a gente tem também os aumentos de custo, de treinamento de novos talentos, porque às vezes eu tenho uma ferramenta, mas eu vou precisar contratar uma consultoria para treinar o meu time com essa ferramenta, ou até com outras metodologias que a gente utiliza. Às vezes eu tenho ali, né, aquela ferramenta com custo muito alto e que não me deixa investir em time, e aí eu coloco uma sobrecarga no meu time atual, e a gente sabe que a área de atendimento ela acaba sendo realmente uma área de alta rotatividade, infelizmente, né? Porque como que eu vou sempre prestar o mesmo serviço para o meu cliente, a mesma excelência para o meu cliente, se toda vez eu tenho alguém novo ali que ainda está engatinhando, né, nos processos, que não tem ainda o domínio, né, das técnicas que a gente usa, de todas as ferramentas. Então, tudo isso vai trazendo aí esse medo de crescimento, porque eu tenho que sempre pensar qual que é o caminho que não vai me trazer prejuízo, né? Dentro desse contexto, até também falando como eu já trabalhei aqui dentro da CS Pro também, às vezes como eu cuido também do suporte N2, né? Quando você trabalha com essa parte que a gente citou aqui, do turnover, né? Que é o que? É preparar os técnicos mais novos, né? Ter aquela divisão dos técnicos mais antigos na questão da SLA também, né? E preparar eles, assim, às vezes você pega uma ferramenta totalmente complexa, nova, migração. O ser humano, por natureza, por princípio, ele é relutante a mudanças. Por quê? Porque o cérebro da gente ele quer conforto, né? Automaticamente o cérebro da gente ele quer conforto. Então, sobre esse ponto da ferramenta ser de fácil adequação ali, a parte do treinamento, de colocar uma pessoa nova para fazer esse apoio no suporte também, né? Tem esse cheiro ali da ferramenta que você consegue introduzir ela aos novos técnicos de uma maneira mais prática, mais rápida também, né? Para trazer aquela satisfação do cliente onde o técnico, às vezes, dependendo, técnicos têm seus perfis diferentes, né? E a ferramenta se adequa a esses diferentes tipos de perfis dos técnicos para estar atuando junto ao cliente, né? Sim. E legal que você comentou de SLA, né, Danilo? Mas a gente também já fala de XLA, né? Então, não é só sobre, né, o tempo de atendimento que eu dou para o meu cliente. Se a gente também está trabalhando só nessa camada de tempo, a gente já está um pouquinho atrasado em relação à experiência, né? Porque hoje realmente eu preciso medir não só o tempo, mas a experiência como um todo, e aí a gente traz todas essas camadas que a gente está comentando aqui, que é o canal, que é a forma de atendimento, a humanização também, né? Porque a gente vê hoje a tecnologia como um grande aliado do atendimento, mas ela também pode ser uma grande barreira para atendimento, aquele canal que você fica, quero falar com o humano, quero falar com o humano, né? Pedindo ali, pelo amor de Deus, me transfere para o humano, que eu não aguento mais esse bot aqui falando comigo. E aí, por que então, né? Os Zendesk, que é uma escolha inteligente frente aos Zendesk, vão falar puramente de números. Hoje também a gente vive, né, no momento que dados eles falam mais do que fatos. Então, aqui a gente tem o quê? Os dois pacotes que estão destacados como os mais vendidos, tá? Então, eu nem estou comparando o Zendesk Enterprise com o Zorrodesk Enterprise, que o Zorrodesk Enterprise é o melhor pacote que a gente tem hoje dentro do Zorrodesk. E eu estou comparando com o Zendesk que está lá, o Professional, falando que é o mais vendido. Se fosse para o Zendesk Enterprise, a gente está falando de uma mensalidade de mais de R$ 1.000. Então, aqui a gente tem
né, no Zendesk Professional, uma média de 655 por agente mês. Isso, o preço ali apenas do pacote, sem nenhum add-on, né? Então, o licenciamento cru. E do lado, a gente tem o Zoho Desk Enterprise, pacote mais completo hoje do Zoho Desk, por 260 agente mês, com o detalhe que não existe add-on na contratação do Zoho Desk. Então, se é 260, realmente vai ser 260. Então, um total mensal, de um lado a gente tem 15 mil, do outro a gente tem 5 mil. Então, aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os dois pacotes, né? Então, o Zendesk a gente tem, aí que a gente acabou de ver, né? Que tem aí um licenciamento muito mais caro, e o Zoho Desk infinitamente mais econômico. Alguns canais ali, o Mini Channel, podem ter custo adicional, a gente não tem custo adicional no Zoho Desk, lembrando só que o WhatsApp, ele vai ter sempre um custo da Meta, tá? Não de integração, nada disso, é um custo que qualquer um dos canais, qualquer ferramenta que você utilizar, uma integração oficial do WhatsApp, você vai ter esse custo da Meta, que não tem o que fazer, não tem para onde correr. A gente tem maior complexidade de interface e configuração de um lado, então logo, né, vai ter mais um custo aí, uma implantação um pouco mais demorada, uma adoção também, né, mais demorada. Além disso, aquilo que a gente comentou, de repente eu tenho ali um turnover, eu tenho uma rotatividade, esse custo ele vai estar ali escondido também, quando eu precisar treinar alguém de novo na ferramenta. Simples de adoção e fácil adoção. O Zoho Desk, realmente pensado assim, uma ferramenta low code, você consegue fazer a configuração dela, dos canais, sem precisar de conhecimento técnico para fazer. Funcionalidade de marketplace, de produtividade via marketplace no Zendesk, produtividade integrada no Zoho Desk, a IA também com algumas questões cobradas à parte, então a gente vê aí que, né, tem vários cifrõezinhos ali escondidos no licenciamento do Zendesk, e para você utilizar aquela função na totalidade, né, ou para você conseguir até de repente um portal multilingüe, você vai ter um custo adicional. A gente sabe que hoje a gente quer crescer, né? A gente quer, muitas empresas querem se tornar operações globais, e isso vai ter um impacto também. E a migração tem também uma cobrança, enfim, então a gente precisa, né, ter essa visibilidade total, porque eu preciso ter o controle da minha operação no momento que eu estou contratando, mas um pensamento de longo prazo também, né, de todos os custos que eles podem existir ali. Quando eu precisar, de repente, substituir ferramenta, precisar crescer, enfim. E aqui a gente tem, né, do lado do Zoho Desk mesmo, tudo já dentro do pacote do licenciamento, de forma nativa, o portal multilingüe, a IA também robusta, completa. Lembrando que um pilar hoje que a gente tem dentro da Zoho é de continuar desenvolvendo a tecnologia e trazendo isso para o cliente de forma gratuita. O meu cliente, ele já contratou o meu serviço e ele espera que eu continue entregando o serviço da melhor forma, né? Então, tecnologia, a gente sabe, tecnologia avança diariamente, então eles sempre estão trazendo isso na ferramenta, já essas atualizações, para que os clientes tenham sempre tecnologia de ponta na utilização. E aí, acho que é legal, né, o Danilo mostrar um pouquinho para a gente só da interface do Zoho Desk, que a gente já trouxe, né, um webinar um pouquinho mais completo sobre isso, mas acho que é legal, né, a gente olhar um pouquinho a ferramenta também, entender todas essas métricas, o que a gente vai conseguir ter ali dentro. Legal. Falando sobre a ferramenta, pessoal, é uma ferramenta extremamente intuitiva, né? Aí eu vou lá e é alguma coisa, brincadeira. Quando a gente vê aqui, é uma ferramenta que você consegue ter uma transferência muito rápida, né, de menus, de encontrar ali o ponto que você necessita. Por exemplo, se você clicar aqui em ticket, né, você consegue criar os filtros para poder acompanhar esses tickets ali, tem os tickets em aberto aqui dentro da ferramenta. Você consegue construir aqui, né? A gente está filtrando aqui diversas informações para deixar tudo
redondo, qual o canal, hora de fechamento, classificação, entre outras informações extras, além das tradicionais, como status, se está aberto, se está fechado. Você consegue configurar de forma rápida também o status desse chamado, você consegue criar também alguns status extras, né? Aqui você consegue ter todas as visualizações, então todos os tickets fechados, respondidos pelo cliente, né? Isso, conversas de bate-papo, o que gera ali essa velocidade que a gente está falando ali na resposta. E o técnico... Danilo, sua tela desapareceu. É o Zorrodesk, que se pode ser o meu computador. Não, ele está bonitinho. Mas eu vou compartilhar novamente aqui, pessoal. Desculpa aí pelas... A gente fez o teste antes, não estava acontecendo isso, não. Mas, enfim, voltando aqui. Sobre a abertura, né? Essa aqui é a visão do técnico, claramente aqui é um modelo de exemplo, né? Mas aqui você vê todos os e-mails também, você consegue responder a todos, responder a alguns, colocar os comentários, e é muito fácil você utilizar os nossos bots aqui, né? Nossa inteligência artificial também. Para você fazer um acesso remoto no cliente, entrar, às vezes você recebeu um e-mail, já está conversando com ele, você já vai clicando aqui embaixo, você já consegue gerar esse acesso remoto também, né? Super fácil, super rápido ali. Algumas outras jornadas, como resolução, entrada de hora do técnico também, às vezes o técnico ele precisa colocar algumas entradas de hora para fazer registro, para você ter ali tudo isso confirmado depois. Os anexos são encontrados mais fácil, às vezes você coloca uns anexos ali, você tem que ficar pesquisando e-mail por e-mail, aí eu falo como técnico mesmo, e isso, querendo ou não, quando a gente vai avaliar, isso é ganho de tempo no técnico, para ele responder os chamados, para ele devolver ali o mais rápido possível na informação que o cliente precisa. Aqui você pode ver que o nosso boot já vem em português também. Então, se você precisa achar alguma informação, né, se você precisa achar algum e-mail, alguma coisa, economia de tempo. Você já pergunta para o boot, ele já vai te dando essa resposta. E aí você vai criando também atividades, você vê aqui em cima o cronômetro rodando, né, nesse tempo que está circulando ali esse ticket, aprovação, histórico. Então, qualquer pessoa que altere, mexa, faça algo naquele ticket, você tem um histórico também, né? Até nível de auditoria, para você poder pesquisar ali e entender o que foi feito anteriormente. Às vezes, a gente sabe, às vezes é uma troca de e-mail gigantesca, e aí você precisa de uma informação. A gente utiliza aqui no dia a dia, eu trabalho com a ferramenta, né, todos os dias, e eu já trabalhei com outras ferramentas anteriormente também, né, de suporte, e às vezes você precisava de uma informação, você tem vários e vários e-mails, você tem que ir lá, olhar um por um para conseguir, que não, você pode ou pesquisar por aqui, o histórico já vai te dar essa visão do que foi feito no dia, né, daquela SLA. Aqui você encontra também alguns insights sugeridos, né, às vezes para alguma dúvida, alguma coisa do tipo. A linha do tempo daquele ticket, você consegue ter essa visão do que foi feito. Se eu fizesse um acesso remoto aqui na linha do tempo, ia aparecer a data, a hora, né, o momento que eu realizei. É uma ferramenta extremamente completa. Você pode compartilhar o ticket também, né, para outras pessoas. Às vezes um coordenador precisa de um ticket específico, né, um diretor precisa de um ticket específico. Você consegue estar confirmando. Aqui na lateral você já tem um acesso rápido para ir trocando os tickets também. Você consegue criar uma base de conhecimento, né? Então, a partir do momento que você está atendendo um cliente, vamos supor, e ele tem uma demanda específica, para o próximo cliente você já tem uma base de conhecimento. Então, o técnico, como a gente falou, o técnico novo entrou e ele precisa de uma base de conhecimento. O chamado tal, como que eu atendo cliente X em tal demanda? Você já tem essa base de conhecimento. Então, o técnico novo que vai entrando, ele já tem um KB, ele já consegue consultar esse KB para ganhar maior velocidade ali, né, para entregar esse retorno mais rápido possível. Aqui a gente tem um KB, né, esse é o nosso ambiente de teste, então a gente consegue. Aqui nós conseguimos visualizar contratos, é claro que não vai ter nenhum contrato aqui, porque contratos têm informações sensíveis, eu não vou compartilhar minha tela, assim como eu vou pular também a parte de clientes, pois contém informações da nossa base aqui, que a gente colocou alguns para testar, então eu vou pular essa parte, mas você consegue cadastrar os clientes. Então, na hora da abertura do chamado, você não precisa colocar nome, e-mail, já vem tudo. Qual produto o cliente tem, o nome, o sobrenome, tudo fica cadastrado, né? Sobre a parte de informação, que era um dos últimos pontos que a gente estava fazendo aqui, você tem fácil acesso às análises,
né, ali aos registros. Então, você tem acesso fácil a relatórios, você consegue fazer integração com algumas outras ferramentas também de análise, né? Então, você tem aqui, você pode criar uma análise de clientes, né, um overview do helpdesk, entre outras. É bem fácil, bem prático. Todas as atividades, você consegue criar atividades ali para os seus, tanto para você como técnico, tanto os coordenadores para os técnicos que estão ali. Aqui, pessoal, a gente já entra também naquela parte que a gente está falando de ser o omnichannel. Então, por exemplo, você tem aqui a conversa, né, que a gente botou aqui algumas, por exemplo, do chat. Você consegue utilizar outras maneiras também de comunicação. Então, é bem completa a ferramenta, tudo isso super bem rápido, super integrado. Você tem os avisos aqui no lateral, pesquisa tradicional mesmo. Se caso você precise também de algumas outras informações, a ferramenta vai te auxiliar usando a inteligência artificial, né? E a ferramenta totalmente personalizável. Isso aqui parece um monte de informação, mas isso aqui é como a ferramenta ela pode se personalizar, ela pode ser criada, como você consegue configurar ela para que ela consiga se adequar às suas demandas, né? Então você tem toda essa visão Aí da caiu a ferramenta. tela. Basicamente, desculpa, caiu a tela de novo. Então, pode ser algum problema, eu peço perdão se for algum problema no meu computador, não entendi. Mas estamos aqui. Então, pessoal, basicamente esse aqui é o Zorro também, né? Você vê que ele tem integração direta com os outros também, né? Com os outros aplicativos da Zorro, né? Você consegue voltar aqui nas configurações e ver aqui na lateral também as outras ferramentas, tudo muito integrado, tudo rápido. Você consegue ver as conversas que não estão atribuídas, as conversas que estão bloqueadas, entre outras. Agilidade, isso é muito importante. Fácil implementação. Nós contamos aqui na CS Pro com um time técnico preparado para fazer essa migração de ferramentas. Nós já realizamos algumas migrações. É extremamente rápido, não dá dor de cabeça, é fácil, né? Você vê também que é fácil para o técnico se adequar. Então, é uma layout totalmente intuitiva, é uma layout de fácil adequação, né, para o time de suporte. Para você estar utilizando no dia a dia ali mesmo, é totalmente prática, rápida, não tem muito ali o que falar, né? A gente já conhece ferramentas de suporte, para quem já usa, não tem tanto segredo assim. E o legal, Danilo, quando você estava mostrando ali, né, na parte que você consegue ver o histórico, que você consegue pesquisar ali através do bot, é que também você tem a ZIA, né, a ZIA Inteligência Artificial da Zorro, que ela pode te trazer um resumo também, ali só clicando em ZIA Resumo, ela vai trazer o resumo de toda aquela conversa. Então, de repente, é uma interação, né, que tem, sei lá, 20 trocas, né, de e-mails, de mensagens, enfim, ela vai trazer totalmente o resumo, qual é a aproximação que precisa ser feita, que é muito bacana, uma adequação de tom também. Então, de repente, eu estou ali numa situação com o meu cliente, o cliente está um pouquinho alterado, eu preciso dar uma resposta para ele, mas eu preciso, né, ser um pouquinho ali mais polida, tomar um cuidado com as palavras. Então, eu posso pedir uma adequação, a Zia vai trazer essa adequação também de tom. E que eu acho muito bacana também é que a gente pode fazer um disparo ali de tickets, né, por habilidades do meu time. Então, né, vamos pensar em empresas aí que têm diversos produtos, como a própria Zorro. Então, a Zorro tem um portfólio de mais de 60 aplicativos. E aí, eu chego com um chamado para o Zorro Desk, mas eu vou ter times especialistas, né? Não é qualquer um no meu time de atendimento que vai conseguir responder sobre o Zorro Desk ou sobre o Zorro CRM. Então, eu já posso deixar ali as habilidades do meu time configuradas. O Danilo, por exemplo, vai ser a pessoa que vai conseguir responder sobre o Zorro Desk, ou é um time multilingüe, né? Eu tenho diversos chamados ali entrando em diversos idiomas, então eu posso deixar também quem são os meus operadores ali que conseguem responder em certos idiomas, né, que tem domínio do idioma, e ele vai fazer esse disparo automático também, sem eu precisar me preocupar que vai cair ticket para a pessoa errada, né, ou de repente uma pessoa vai pegar, vai perder um tempo ali tentando entender, não vai entender, vai ter que repassar. Então, tem diversos aspectos aí bem bacanas dentro do Zorro Desk para auxiliar realmente a operação.
E como o Danilo comentou também, integrado a todo o ecossistema da Zorro, mas pode integrar com o seu ecossistema já atual, que é trazer essa trajetória do cliente, esse nível de satisfação do cliente, né? Ali dentro da aba de cliente, a gente vai ter ali a porcentagem de satisfação, de felicidade do meu cliente, e eu posso levar isso para um CRM, por exemplo. Então, eu tenho um time de vendas, um time de CS, vendo toda essa trilha que está acontecendo no suporte. De repente, eu vou entrar em contato com aquele cliente e eu não sei que ele está super insatisfeito com o meu suporte, e aí ele já descarrega um caminhão em cima de mim, mas eu não tinha essa informação. Então, acho que é muito bacana a gente ter todo esse ecossistema integrado, porque qualquer pessoa que falar com o cliente, ela vai saber o que o cliente está sentindo naquele momento, como que deve ser, né, aquela conversa, o que eu posso esperar do meu cliente, porque eu já vou preparar. Se ele está muito irritado, eu já vou preparado, ou não, porque estou realmente atendendo o meu cliente bem, né, dando ali todas as opções para ele, usando uma ferramenta, né, de ponta, talvez eu não tenha essas situações de ter aí um cliente muito irritado comigo. Mas acho que a gente pode voltar agora para a apresentação, Danilo. Ou você quer mostrar mais alguma coisa? Tem a parte de seguidores. Então, assim, às vezes esse ticket está para um técnico, né, específico. Aí vamos supor que é um cliente que está estressado. A gente sabe que clientes eles têm perfis diferentes, né, perfis humanos diferentes. Alguns são mais tranquilos, outros são mais bravos ali, querem, né, são tratados de formas distintas. E é claro que você pode colocar seguidores. Então você consegue colocar aqui para outras pessoas estarem seguindo esse ticket. Então, a pessoa, além do técnico estar tratando, às vezes um coordenador, às vezes alguma outra pessoa importante também precisa estar seguindo, sabendo as informações, recebendo essas trocas de e-mail, em vez de toda vez ter que ficar adicionando ou algo do tipo, às vezes esquece de adicionar alguém, tem os seguidores também. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Caiu a tela. De novo. A gente vai virar meme. Acontece. Mas sobre a ferramenta também em específico, pessoal, o que é legal que vocês podem pontuar também ali, né? Para você acompanhar o seu time de suporte no dia a dia, às vezes é muito doloso, porque são diversos tickets. Quem é da área de suporte sabe, né? Que para acompanhar um ticket é muito doloso. Então, quando você coloca ali nessa parte de seguidores, você consegue ter uma cobrança um pouco mais humana também. Porque às vezes a gente pergunta, questiona coisas que a gente não está assim por dentro. Quando você tem ali o resumo, né, a pessoa ela consegue seguir, enxergar tudo certinho, mas ela também consegue ter um resumo dessa informação, ela consegue ter essa visibilidade, né? Então, isso gera o quê? Ganho de tempo, que é o importante ali para responder o cliente o mais rápido possível e sem ter informação cruzada, que às vezes pode também deixar o cliente mais nervoso ainda, né? Com certeza. Aquela velha história, né? Que você fala com uma pessoa, aí fala ali, passa toda a situação, não sei o quê. Ah, mas eu vou precisar te transferir para o setor tal. Aí quando você chega no setor tal, ninguém do setor sabe a informação, e você conta essa história toda de novo. Quando você conta essa história pela terceira vez, você já não aguenta mais, o seu nível de estresse já foi lá nas alturas e você realmente só quer que alguém resolva a situação para você. Pedir a mesma informação repetidas vezes gera estresse no cliente. E aí, quando você tem uma ferramenta que te deixa seguir, ou quando é transferido, você já tem um resumo, né? Ou a pessoa encontra a informação mais fácil, às vezes ela, só, ao invés de pode me passar a informação, não, Zia, resumo, pega o resumo, já bate. É uma forma que a gente trabalha aqui internamente, né? Às vezes precisa ser escalado um ticket ou algo do tipo. A gente trabalha muito com essa parte do resumo dentro da ferramenta. Procura a informação, acha ela mais rápido também. Isso dá uma economia de tempo gigante e aumenta, como a gente está comentando aqui, a satisfação do cliente em si. Beleza? Sim. Por gentileza, Fernanda. Sim. E aí, como a gente já estava comentando anteriormente, existe o perigo de custos escondidos, né? Isso de qualquer coisa que a gente compra na nossa vida. E não seria diferente, né, com software. Às vezes a gente abrilhanta os olhos, né? Aquela ferramenta, é a top rated, vou lá no Gartner, é o que me importa, a ferramenta que está lá no topo. Às vezes esse é o meu critério de escolha, mas eu preciso, né, como eu falei, ter uma visão de longo prazo. Né? Eu não vou ter o custo só no momento que eu estou fazendo a contratação ou, de repente, da renovação.
eu preciso ver quais são os custos que eles estão escondidos. Ah, é um suporte? Todo suporte, ele está já incluído dentro da ferramenta ou dentro de algum nível de suporte eu vou ter que pagar um custo adicional? Que às vezes, eu estou contratando uma senhora ferramenta, eu não vou ter problema que eu vou precisar desse suporte premium. Talvez você precise. E é bom saber se existe esse custo. Inteligência artificial, a gente está falando aqui, né, de várias camadas, a gente sabe que a generativa, né, é o que todo mundo quer atualmente dentro da ferramenta, mas e aí? Eu vou ter um custo a mais? Até que camada que essa IA vai me atender? Até onde ela consegue chegar? Ou eu vou ter realmente só um nível ali inicial de inteligência artificial e depois eu vou precisar pagar para conseguir, né, explorando essas camadas e trazendo essa inteligência para a minha operação? A implementação, né? A gente já comentou aqui algumas vezes. Ter uma ferramenta low code é muito importante hoje, principalmente porque Customer Experience não é a galera formada em TI, né? É a galera formada em atendimento ao cliente, em experiência do cliente, em como trazer, né, brilhantar aí o nosso produto, o nosso serviço para o cliente. Mesma coisa, o pessoal de atendimento, de suporte, muitas vezes vai ter uma galera lá sim de TI, mas às vezes não. E aí, gente, como que a gente vai conseguir? Porque a gente está falando de qualquer produto, né? Então, hoje, qualquer empresa que tenha um produto, um serviço para vender, ela precisa ter essa camada de atendimento. Então, às vezes, eu vou ter só as pessoas que são especialistas ali em bolsas, sapatos, não sei. E elas precisam saber configurar a ferramenta, porque a gente também sempre está pensando em revalidar os nossos processos, em melhorar, né, a experiência. Então, não é uma coisa que eu vou implementar a ferramenta e acabou. Agora não preciso fazer mais nada, nada vai mudar, os times não vão mudar, e a gente não vai precisar mais ter custo com isso. Se eu tiver uma ferramenta muito complexa e eu mudar os meus processos, né, de tempos em tempos, se eu tiver um processo de melhoria contínua, talvez quando eu for implantar isso de novo na ferramenta, eu vou ter que contratar de novo serviço para conseguir fazer, porque eu não tenho domínio, né, de linguagem de programação, ou eu não sou da área de TI e eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Então, é importante a gente ter esse tipo de visualização para ir fazendo aí a matemática, porque os custos eles vão subindo consideravelmente. E o de treinamento também, que a gente já comentou, né? Curva de aprendizado. A gente sabe que quando uma pessoa entra, ela tem um onboarding ali que ela faz, às vezes é um pouquinho mais demorado, às vezes a empresa é mais acelerada, né? O nível startup, ela quer que a pessoa comece a performar mais rápido. Mas a gente precisa entender que quanto mais complexa a minha operação, os meus sistemas, menor, né, vai ser o maior, na verdade, vai ser a minha curva, né, para aprendizagem e o tempo de aprendizagem. Então, eu preciso levar esses aspectos todos em consideração, porque de repente, né, tudo isso é um custo para mim. Tempo, a gente sabe que é um custo e tanto que às vezes a gente nem mesmo consegue calcular dentro da operação. Então, né, a gente gosta de trazer aqui para vocês, a gente falou que ia ser transparente, direto e reto, né, no que pode ter aí dentro das ferramentas, então é bacana a gente pensar em todos esses aspectos. Próximo, aqui. E aí, como então que o Zorro 10 que ele vai resolver os desafios operacionais? Então, a gente tem o primeiro desafio, que é o financeiro, né? E a gente já trouxe lá atrás que a diferença ela é realmente gritante, né? As duas ferramentas são ferramentas excelentes, são ferramentas de ponta, a gente, né, não está desmerecendo ferramenta, a gente realmente está mostrando que eu posso ter a mesma entrega na minha operação e ter um custo bem reduzido, porque a gente sabe que quando chega aquela reunião fatídica, que as pessoas vão ter que montar o budget para o próximo ano, é choro, desespero, lágrimas rolando, porque eu sei que eu vou ter que ficar ali horas e dias pensando como que eu vou fechar o orçamento da minha área. Ainda mais de uma área que é difícil de mostrar o valor. Então, eu tenho aí, né, uma dificuldade de ROI quando eu contrato o Zendesk, né, eu tenho um CAPEX aí alto, e aí eu preciso ver em quanto tempo, porque isso é uma pergunta que vão me fazer, em quanto tempo que eu vou ter o ROI?
né? Quanto que isso vai trazer de investimento para a gente? Se a gente crescer tanto em X período, quanto que isso vai aumentar? Então, são fatores importantes. O gargalo de processo, a gente estava falando disso agora mesmo, então, mudanças simples às vezes vão exigir consultor, e com o Zorrodesk você tem autonomia, você consegue configurar fluxo, automação, a gente nem entrou nessa parte de blueprints dentro do Zorrodesk, mas você consegue criar todas as automações ali de forma muito simples, um arraste e solta, uma configuração ali de boxes, e você já consegue ter essas automações dentro da ferramenta. A adoção também é algo que a gente já comentou, né? Não vou ficar aqui sendo repetitiva, mas que acaba sendo, sim, né, um desafio operacional. Eu preciso de time performando e eu preciso de time performando com eficiência. E inovação. Então, se toda vez que a ferramenta que você contrata, ela te traz uma inovação, e não só falando de IA, mas ela desenvolve, né, ali dentro da ferramenta e ela vai te cobrar, talvez ela não esteja jogando tanto do seu lado assim, porque se você já é um cliente, você já contratou aquela solução, ela deveria continuar te entregando a solução da melhor forma possível conforme os anos vão avançando. Então, é bom pensar nesse aspecto também, porque às vezes isso trazem, né, várias travas ali para a melhoria contínua que a gente também já comentou. Então, ter uma ferramenta que desenvolve e te entrega já no custo que você estava prevendo, né, é bacana porque quando você for voltar ali para a renovação, aí você fala, nossa, eu queria tanto aquela nova funcionalidade, mas como que eu vou justificar isso, esse aumento desse custo, sendo que já foi difícil aprovar essa ferramenta né, no momento da contratação. Então, acho que é bacana também ter essa visibilidade. E aí, por que mudar o que está funcionando, né? Eu mesma falei, não estamos falando que a ferramenta não entrega. As duas ferramentas são ferramentas de ponta, mas porque você tem uma taxa de sucesso. Se você cresce, você é punido financeiramente. Você vai ter esse aumento de orçamento, custe o que custar, realmente custe o que custar. Você não tem o que fazer. Se você crescer o seu time, você vai ter um custo aí alto, um custo elevado para manter esse time operando da melhor forma possível dentro da ferramenta. A tela está voltando. Olha, gente, eu juro para vocês, eu já troquei de monitor 3 vezes, viu? Será que a conexão aqui foi? Enquanto isso, né, gente, se quiser mandar pergunta aqui para gente, fiquem à vontade para ir mandando as perguntas de vocês, né? A gente está aqui também para esclarecer, para tentar, né, como eu falei, ser transparente, direto e reto sobre as ferramentas. Então, fiquem à vontade que a gente vai responder no final, tá? Se tiver pergunta. Então, vamos ter escalabilidade para o nosso time, né? Previsibilidade de investimento. Eu já sei, então, contratando uma ferramenta que tem um custo total ali embutido, que se eu crescer 10%, 20% ao ano, eu sei qual que vai ser o custo dos meus próximos anos, né? Isso não vai estar ali como uma surpresa, eu já consigo ter essa previsibilidade de cálculo também. Gente, a gente viu lá a diferença de 15 para 5 mil. Então, a economia que você tem em um trimestre de mensalidade do Zendesk, paga um mês, quer dizer, de mensalidade do Zendesk, paga um trimestre inteiro do Zorrodesk. Você quer justificar o que mais para o seu time financeiro? Né? Aquele curso, aquele treinamento, aquela capacitação, aquele aumento de time que você quer fazer, talvez esteja escondido justamente aí, nesse custo que você tem hoje. A partir do quarto mês de contratação, já é lucro direto no balanço. Você já está economizando, já está trazendo aí aquela alegria para a sua área, de mostrar que a sua área é eficiente o suficiente e consegue fazer, né, ter a mesma entrega, mesmo reduzindo o custo. O custo escondido, que eu acabei de falar, sem surpresa, então é essa previsibilidade
né? A gente precisa disso para crescimento. E a gente tem um ecossistema. Então, hoje, as ferramentas da Zorro, hoje a gente está falando só do Zorro Desk, mas eu tenho todo um ecossistema para a parte de negócio da empresa. Então, eu posso ter uma integração, como eu comentei já antes, com CRM, mas eu posso ter uma integração também com ferramentas de marketing, eu posso ter integração com ferramentas financeiras, com outras ferramentas de TI. Então, a gente tem realmente uma visão de ecossistema e eu posso integrar, uma ferramenta aí altamente integrável para te dar liberdade operacional e visão 360 da operação. Não adianta hoje a gente viver em silo também. Eu tenho uma ferramenta excelente, uma ferramenta de ponta para atendimento, aí eu tenho uma outra ferramenta excelente de ponta para CRM, mas essas ferramentas elas não estão conversando e cada área está lá separadinha no seu silo. Isso impede crescimento também, gente. Isso é informação contida em silo. Então, a gente precisa realmente cada vez mais diminuir esses silos e mostrar, né, que a gente tem controle dos dados e da operação em qualquer momento, né? Isso é inteligência de negócio também. E aí, aqui alguns números para exemplificar para vocês. Esses números são baseados em informações de pesquisa com cliente. Logo aqui, esses clientes fizeram a adoção, né, do Zorro Desk. Então, a gente tem aí um aumento de 15% de resolução no primeiro contato. A gente comentou lá no começo, como é ruim você ficar contando essa história 3 vezes, né? 4 vezes, ter que responder 15 e-mails até chegar na resolução, ou não sei quantas mensagens no WhatsApp, você já não aguenta mais, você já não quer mais receber mais um alerta em qualquer um dos seus dispositivos para resolver a situação. Então, isso é muito bacana, né? Ter essa resolução no primeiro contato. O tempo de resposta, né? Então, outra métrica que a gente trouxe já no lá atrás, que cada um dos meios de comunicação que o seu cliente, que você oferece hoje para o seu cliente está esperando uma resposta em um tempo diferente. Então, se é WhatsApp, se é chat, se é e-mail, ele quer ser atendido rápido e ele tem um limite ali de tolerância com você. Às vezes você nem sabe qual é esse limite, mas o seu cliente já está lá, com ele mapeado na cabeça dele. Aumento da CSAT, que no fim das contas, né, é o que a gente, quando que a gente vai conseguir medir a experiência de fato, então ter ali, né, ver que o que a gente está fazendo, o que a gente está implantando realmente está fazendo sentido e o nosso cliente está sentindo isso, porque também pode acontecer, eu contrato a ferramenta e falo, agora todos os meus problemas estão resolvidos. E aqui, então, falando também, eu já estava falando, né, da retenção de clientes, então a redução de rotatividade de cliente é o que a gente quer, né? O que a gente está trabalhando para reter cliente e ter cliente feliz, né? Porque eu estou oferecendo esse produto e tem mais 10 concorrentes ali na bota tentando pegar esses clientes para eles. Então, é uma luta diária para realmente demonstrar valor, demonstrar importância, trazer experiência. É um pouco, né, repetitivo, mas acaba sendo realmente onde a gente vai conseguir trazer essa retenção. Deixa ela tomar um pouco de água. Importante, pessoal, a gente até vai aproveitar aqui a deixa, ó, você vê como que uma falha de comunicação pode ser horrível. Veja que, por exemplo, aqui que a gente está, pode ser a instabilidade da minha rede ou algo do tipo. Mas quando a gente está falando e corta, por exemplo, assim, ó, já dá aquele. Então, o que é importante também na ferramenta? Essa integração entre os times internos e a resposta mais rápida possível, mas com qualidade para o cliente, né? O famoso rápido, mas bem feito, né? A tecnologia ela vem no geral para aumentar as relações humanas e trazer maior velocidade ali em algumas demandas, algumas necessidades. A gente não fala em si de substituir o ser humano por uma IA, né? Colocar um robô para responder ao seu cliente, não. Mas é uma IA ali que está auxiliando o seu suporte, o seu técnico, o seu CS, a pessoa no dia a dia, né? Fazer essa previsão, ajudar ali, às vezes, numa forma como falar melhor com aquele cliente, né? E é aquilo que a gente estava falando, de adequação para o técnico novo, velocidade para as pessoas das outras áreas, né? Seja do comercial, seja CS, seja suporte ali, helpdesk ou algo do tipo, né?
E isso com um custo ali muito menor, né? Com um custo não tão elevado, o que traz esses benefícios também ali, né? Que com a economia da ferramenta, a ferramenta praticamente se paga, vamos dizer assim, né? E aí Sim. pode seguir, Fer, que eu estava só fazendo. E aí, né, aqui a mensagem que eu queria deixar para vocês é para não levar, né, para o CFO um pedido de um novo software. É um projeto de eficiência operacional. Acho que tudo está da forma como a gente apresenta, como a gente vende a ideia, e numa área que tem, né, realmente esse desafio, porque é um desafio de justificar, às vezes, melhorias, de justificar essas contratações, justamente por causa desse impasse de não ter receita direta. Você mostrar essa eficiência operacional que você está trazendo para a área, às vezes é, né, o argumento que estava faltando para trazer, né, talvez aqueles olhos para a sua área como uma área que realmente está sendo um aliado, um parceiro do negócio e que está olhando de forma não só, né, operacional, mas de forma inteligente para o crescimento e para a estratégia da empresa. Né? Não é um gasto, é uma otimização de caixa. E a gente sabe que isso é muito relevante, né? No momento que a gente vive, ter realmente eficiência e inteligência nas nossas ações. Então, é bacana também que a gente pode fazer um plano, né, de adoção, trazer para vocês, né, como que seria o processo de migração, trazer, né, o tempo, a gente já trouxe ali em quanto tempo traria, né, um retorno do investimento, mas a gente pode fazer um estudo completo também de como seria essa migração, em quanto tempo você já teria, né, a sua operação rodando sem nenhum impacto, mantendo 100% do controle. Então, obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente, né, por darem essa atenção a gente sabe, começo de ano a gente ainda está engatilhando, né? Então, obrigada por estarem aqui com a gente, por prestigiarem o nosso webinar. A gente fica super à disposição de vocês, não só para falar da solução do Zorro Desk, mas qualquer outra solução da Zorro. Nosso time está mais que à disposição para isso. Se tiver alguma pergunta também quiser mandar aqui no chat, fica à vontade para mandar. Se não, vocês podem entrar em contato com a gente em qualquer momento, né? Por diversos canais, a gente tem todos os canais de atendimento e esperamos vocês no próximo webinar. Obrigado, pessoal. Lembrando que se inscreve lá no nosso canal do YouTube, tem vários insights sobre todas as ferramentas, não só da Zorro, né, mas outras ferramentas que nós trabalhamos. Segue a gente lá no Instagram, ouça o nosso podcast também com os meus chefes amados, eu amo eles demais aqui, ó. Pod Café Tech, pode entrar lá, acessa, tem vários episódios já gravados, esse ano vai ser a temporada nova também. E lembrando que, né, trazemos o suporte chamado em tantos dias. Eu não vou falar 3 dias igual o pessoal, mas todo esse roadmap com apoio, com suporte, com consultoria do nosso time de especialistas. Já temos ali um bom tempo de mercado e seguimos à disposição, caso queiram fazer uma demonstração também, caso queiram fazer um teste, uma POC ali, né, uma prova de conceito, para ver como que a ferramenta funciona no dia a dia e como que é a adesão dos técnicos do seu time também para a ferramenta, um feedback não só da parte de cima, mas também da parte da base da pirâmide, né, para fazer esse funcionamento ali da ferramenta. Então, meu muitíssimo obrigado também aqui, eu agradeço a todos vocês. Temos perguntas no chat? Por enquanto não, e lembrando também que como o Danilo estava falando aqui, no YouTube a gente também tem, né, ali o Access Talks, que a gente está falando sobre o Zorro Desk, então se quiser saber um pouquinho mais, ver um pouquinho mais da navegação ali de algumas métricas, a gente trouxe esse Access Talks, e a gente tem outro webinar também sobre o Zorro Desk, então conteúdo já online disponível para vocês. Fiquem à vontade para consumi-los. Beleza? Obrigadão, pessoal. Tchau, até mais.